Meio de semana tem rodada da Série A. Aliás, essa rodada já teve um jogo. Confira aqui na cartela quais são os jogos do meio de semana. O Cruzeiro venceu ontem o Sport por 3-0. Na quarta-feira tem Goiás e Coritiba, Ponte Preta e Figueirense, Atlético Paranaense e Palmeiras, Avaí e Joinville. Na quinta, Grêmio e Fluminense, Chapecoense e Internacional, Vasco e Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. Temos as imagens da vitória do Cruzeiro sobre o Sport por 3-0. Foram 2 gols. Um gol do Williams, um gol contra do Durval. Esse pênalti, para mim, foi, né? Um gol contra do Durval e o outro um gol bonito do Marcos Vinícius. Numa arrancada 3-0, Cruzeiro não deu chances ao Sport, Cleison. E são 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Grande ascensão do Cruzeiro. Ficou agora a 3 pontos do Santos, que é o quarto colocado, time que abre ali o G4. Né? Uma ascensão fantástica com o Mano Menezes. Tive a oportunidade semana passada de ouvir uma entrevista do Mano Menezes, que fez questão de frisar e falou isso na volta dele. Fui para a Europa e não fui apenas para tirar foto em estádio e dizer que estava fazendo estágio na Europa. Ele falou a rotina dele, que esteve lá, ficou durante 45 dias e fazendo um curso em tempo integral. Ele falou lá a quantidade, mas ele falou que começava o curso pela manhã, 8 da manhã, terminava 8 da noite. A entrevista foi para a Rádio CBN, né? Exatamente, 4 em na CBN. Eu ouvi também. Você ouviu? Pois ouvi. é, então falou da situação, estudou bastante sobre futebol, empregou aquilo que aprendeu no Cruzeiro, inclusive para os atletas também, até para o treinador saber convencer o atleta, aquilo que a gente falava ontem, a questão do profissionalismo. E que existe hoje, o atleta normalmente ele não leva muito essa questão a sério, que ele precisa evoluir também. Não é só evoluir ali na questão do futebol, ele precisa evoluir como um todo, como atleta, porque a partir do momento que ele evoluir nesse quesito, ele vai ver que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para ele. Então, o Mano conseguiu fazer isso, conseguiu trazer esse acréscimo para a carreira dele e essa capacidade também de convencer os jogadores de que o que ele está passando é importante. O Cruzeiro cresceu assustadoramente. O Cruzeiro até recentemente estava ali, ó, atrás do Goiás. Com luxa. Atrás do Goiás, brigando para não ser rebaixado. A gente imaginava que daquele jeito estaria nas últimas rodadas brigando para não ser rebaixado. E hoje está bem distante, lá em cima. E dá uma olhada na classificação da Série A, Doni, porque o Cruzeiro, como disse o Cleison, só está a 3 pontos do Santos. É claro que tem muita gente entre um e outro, né? Exato. São Paulo, Internacional e Sport. Só que hoje, desses times aqui, Doni, você concorda que o Santos e o Cruzeiro são os que jogam o melhor futebol? Esses que brigam pela 4ª vaga, o Santos e o Cruzeiro, são os que jogam o melhor futebol? São pelo menos os que têm mais objetividade. Os outros 3, tanto São Paulo quanto o Internacional e quanto o Sport, são irregulares. Quando você espera que eles mantenham uma certa constância e botem em prática algumas partidas que realizam boas nos jogos seguintes, eles perdem jogos impossíveis. Convenhamos, a gente até fica feliz porque o Goiás conseguiu 3 pontos, mas para quem está lutando por G4 igual o Internacional, ele jamais poderia perder para o Goiás aqui daquela maneira que perdeu. Então, eu acho que sim, o Cruzeiro... A falta que está fazendo aquele jogo aqui... Pois é, estaria lá no G4, né? Seria o quarto. Está com 56. Era o 4º colocado. Eu acho que é isso mesmo. E eles têm aí uma luta, né, pelo 5º posto, na verdade, porque acreditam na possibilidade do Santos ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. E o André Isaac estava falando, né, no programa nacional, um outro detalhe que é interessante. Ser 5º colocado é importante, entra na Copa do Brasil na quarta de final da Copa do Brasil. Exatamente, do ano que vem. Que já é um passo... Não, oitavas. Oitavas, né? Oitavas, e vale dinheiro, um pouco a mais de dinheiro a cada posição que você consegue ir melhor. Mudando de série, vamos dar uma olhada como foi a derrota do Atlético, 4-3 para o Macaé, derrota que culminou com a saída do Gilberto Pereira hoje à tarde. Confira. O Dragão precisava da vitória para se manter na Série B, mas é o Macaé que começa atacando. Pipico finaliza e Márcio salva os atleticanos. Na cobrança de escanteio, Regis desvia e quase marca. Washington arrisca e Rafael desvia. Falta para o Macaé e Wagner Carioca acerta o ângulo do goleiro Márcio. 1-0. Juninho recebe em posição legal e empata a partida no finalzinho do primeiro tempo.
O Macaé também quer a vitória e Anselmo desvia de cabeça após cruzamento de Pipico, 2-1. Agora é Pipico de pênalti, balançando as redes. 3-1 para os cariocas. Arthur recebe belo passe de Jorginho para marcar o segundo gol. 3-2 Macaé. O Dragão não se entrega e chega ao gol de empate com Rafael Luz de cabeça. Mas aos 42 minutos, Juninho, o deles, acerta belo chute, decretando Macaé 4, Atlético 3, no Serra Dourada. Ontem comentamos muito essa derrota e agora vamos às consequências. O Gilberto Pereira, que é funcionário do Atlético, foi retirado do cargo, vai dar um tempo, acho que nem fica com o elenco profissional, e o João Paulo Sanches, que era o auxiliar do Gilberto Pereira, assumiu o time. No Campeonato Goiano ele treinou o Atlético por 4 rodadas e o João Paulo Sanches é quem comanda o Dragão nesta reta final de Série B, nesses 2 jogos que faltam. A alegação do diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, desgaste. O Gilberto, pelo jeito, se desentendeu com alguns jogadores do elenco. Cleison. A mesma conversa, né? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas Exatamente. flores, o mesmo jardim. Mesmo discurso. Manuel de Nóbrega? É, exatamente. Manuel de Nóbrega. Não, isso é do Carlos Imperial, foi gravado pelo Ronivon. Pois é, mas era da Praça Nossa. Nossa. É. Não, Virou mas tempo da não, Praça a Nossa. Praça é Nossa era Outra um programa coisa. sim, do Manuel da Nóbrega, que criou, É. né? Que na verdade não era a Praça é Nossa, chamava-se com o Manuel da Nóbrega, chamava-se Praça Não, da falando que Alegria. essa música é utilizada na Praça é Nossa. Sim, do eu tô falando. programa E da o Chamava- Carlos Nossa. Imperial era custoso? O Carlos Imperial era custoso. Ele era de tudo, né? É, o Carlos Produtor, Imperial, entre outras compositor, coisas... ator, entre ator outras de coisas... filme porno chanchado e tudo O mais. Carlos Imperial, entre outras coisas, lançou Roberto Carlos e Tim Maia, se Só serve para isso. você. E, na verdade, era a Praça da Alegria, Praça que se da chamava Alegria. o programa. Então vamos lá, voltando aqui ao futebol brasileiro. É, mesma coisa, mesmo discurso. A gente de poderia usar outra desgaste. música, né? Mais do mesmo. Isso. Legião Urbana. E amanhã nós vamos ouvir o seguinte: Atlético muda o clima contra o Oeste. Jogadores felizes, treinando Eu lamento, sabe alegres, por um quê? sorriso, clima mais Você leve. sabe por que eu lamento? Ah, Porque o Gilberto entende de futebol. Claro que entende. É um cara do bem e eu acho que ele via nessa oportunidade a chance de continuar pegando um trabalho do o comecinho. grande erro do Gilberto para mim foi se deixar envolver em desejos da diretoria do Atlético. Ele escalou jogadores que normalmente ele não escalaria, esse é o fato. Ele fez a vontade da diretoria de observar alguns jogadores, quando no momento quando o treinador deveria ter convencido e ter batido no peito. Olha, não vou fazer porque meu nome está em jogo, eu venho fazendo um ótimo trabalho e não vai ser na reta final, porque o que atrapalhou os planos do Atlético foi a ascensão do Ceará. Não imaginava que o Ceará teria a ascensão que teve, porque se o Ceará tivesse mantido aquele ritmo, o Atlético não estaria sofrendo por nada disso. Com nada disso. Mesmo se tivesse perdido o jogo pro Macaé como perdeu, se tivesse perdido pro Sampaio Se o Correia. Ceará não tivesse reagido, nem o Macaé estava preocupado. Exatamente, nem o Macaé estaria preocupado. Então o Ceará pegou todo mundo de surpresa nessa reta final. O Ceará foi a grande E diferença. vai cair. É, pelo jeito, porque ele tem o América Mineiro na próxima rodada. Depois o Macaé. E depois é tem o a próxima confronto com o rodada Macaé. que rolou ele. Né? Ô, Então, Doni. mas é isso aí. Então o Atlético, o Gilberto se deixou envolver por essa situação, não fez o trabalho que ele vinha fazendo, quando teve um determinado espaço para fazer, e aí as coisas complicaram. E como é normal, como acontece habitualmente, a culpa Mas é lá no única e Atlético, exclusivamente então, do treinador lá no que se Atlético é desgastou. custoso demais, porque se você vai na onda, você daqui a pouco é o bode respiratório. Exato, vai mandado embora. Se Se você não vai, você tá é mandado assim fuzilado também. do mesmo jeito. Porque é um treinador Então é que não tem difícil. comando sobre o grupo. Então é aquela mesma coisa. Eu acho que o que acontece no Atlético é que há divergências de opiniões a respeito do time dentro da própria diretoria. Um acha que tem que escalar. Eu não sei, estou fazendo elucubrações aqui, porque na realidade eu acho que o Gilberto errou. Talvez o Cleison tenha tocado no ponto certo. Eu não sei se a pedido da diretoria ou não, mas ele Será começou... que em sã consciência ele ia colocar um Regis sem ritmo de jogo, Mas em partidas importantes, como único volante, abrir mão do Feijão, que ficou o tempo todo no banco de reserva? Que participou da melhor começou sequência antes, do né? Atlético na Exatamente. Série B. Começou antes com algumas coisas entrando aí. Será que ele ia deixar o Willi fora? Eu não sei. Por isso é que é o problema. Eu acho que é aí que está o X da questão. Porque, especialmente a partir do jogo lá contra o CRB, ele escalou o time muito mal. Se foi por opinião dele mesmo, ele está errado. Se foi por opinião da diretoria, eu acho que ele também está errado.
Mas isso é algo que a gente vai ficar sem saber. A não ser que, assim, nos bastidores vai falar isso, aquilo, mas eles não vão contar para a gente. Acho que, de fato, deve estar havendo algum tipo de desgaste do Gilberto com os jogadores. A gente nota isso nas entrevistas, mas eu não sei se essa seria a solução para o Atlético nesse momento, não. O que eu vejo que, de fato, ocorreu, além da ascensão do Ceará, bem lembrado, é que o Atlético escalou o time errado, especialmente contra o CRB e contra o Macaé, que deixou um meio-campo muito aberto e perdeu. Para o CRB, até acho que perderia lá, porque o CRB... Mas aqui não tem perdão. Mas aqui, se ele tivesse um meio-campo um pouco melhor, ele teria, na pior das hipóteses, empatado com o Macaé e estava tranquilo. E essas derrotas deixaram o Atlético numa situação complicada. Já vamos com a classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Olha só, o Atlético é o 15º, está a apenas 43 pontos. 2 pontos. Desculpe, 2 pontos do Ceará, que é o 17º, com 41. Próximo jogo do Atlético é o Oeste de Itápolis. E o pessoal tá aqui no achando que é estado de jogo Serra fácil. Dourada. Tá dizendo, se o Atlético não ganhar do Oeste, ele pode parar. O Oeste tá na frente do Atlético. É, né? E eu vou dizer uma coisa Exatamente. pra Aí o vocês. pessoal lá do Oeste tá falando o seguinte: pô, se a gente perder pro Atlético, aí tem que cair mesmo. Vamos dar uma olhada Então, o pensamento na rodada? É. Pra ver quem o Atlético tem que secar, Doni? Atlético e Oeste. Seca o Oeste um pouquinho. Macaé e Boa. O Atlético é Boa, que já caiu. Exato. ABC e Botafogo. Nós somos ABC, né? Na verdade, o Atlético não precisa ser ninguém, só basta ele fazer a dele aqui e ganhar o Perfeito. jogo contra o Oeste, né? Eu tô Mas sendo pessimista. se ele não ganhar, é isso aí. Aí nós vamos ser que... Não, ABC, só pra... É ABC só pra dar Tocar um raiva nervosismo no nosso povo aí. América Mineiro e Ceará, o Atlético é América. América, desde criança. Náutico e Bahia pouco interessa pro Atlético, Exato. nada interessa. Não, interessa sim. O Náutico e Bahia Bahia? perder de novo para poder facilitar Não, mais não, ainda. Vai o Bahia já vencer tá na no última rodada vinagre. pra poder terminar melhor. Deixa o Bahia quieto lá. CRB e Sampaio Corrêa, Vitória e Luverdense, Mogi Mirim e Santa Cruz, Paraná e Bragantino, Paysandu e Criciúma. Jogos que não pertencem mais ao Atlético. Só avisar vocês que nós do Fogão estamos com o poder de uma lenha aí. Não adianta vocês secar não, que nós estamos poderosos. Intervalo. Olha só, deixa só antes do intervalo. Ontem eu disse que achava que o empate pro Atlético aqui seria Contra o bom Oeste. contra o Oeste. E eu andei analisando essa tabela de hoje e acho que eu estou errado. O empate não serve muito não, porque o Ceará tem mais vitórias do que o Atlético. Tem uma a mais, é 11 contra 10. exato. Então, se o Ceará, por acaso, ganha um outro jogo qualquer e o Atlético venha empatar com o Oeste e não vença o Bahia, a situação, o Ceará vai acabar eliminando o Atlético. O empate pode ser bom ao final da rodada se alguns resultados ajudarem, como por exemplo o resultado do Macaé, porque no final vai ter Se o confronto Macaé e Ceará perderem. Porque vai ter o confronto entre Macaé e Ceará na última Aí um mata o rodada. outro. Aí sim um mata o outro. Mas se ele empatar e se esses dois times vencerem, por exemplo, o Macaé vence O Boa. o Boa e o Ceará Vence o consegue um América resultado Mineiro. de vitória contra o América América. Mineiro, aí complica a vida do Atlético. Aí Ou até mesmo azedou. empate, será até mesmo empate. É a Desde que solução o para o Macaé Atlético, vença, na né? realidade. Ganha, passa a régua e um sim, abraço. Exatamente. Vamos lá.